Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Nação, eu peço desculpas por estar chegando um pouquinho mais tarde hoje, mas é que a gente está preparando a entrevista que a gente vai fazer hoje às 19 horas aqui no Resenha Rubro-Negra com Luiz Eduardo Batista, o BAP, candidato a presidente do Flamengo. Eu conto, inclusive, com a participação de todos vocês aqui no nosso canal às 19 horas para vocês poderem interagir e ver tudo que vai rolar nessa entrevista com o BAP. A princípio a entrevista seria mais cedo, às 16 horas, mas a gente, numa reunião que a gente fez ontem à noite com o staff dele, a gente acabou conseguindo a entrevista para as 19 horas, tá? Por isso, inclusive, ontem nós não tivemos a nossa tradicional live grana, que é com o professor Marcelo Milchen. A gente ficou numa reunião até tarde da noite, e por isso a gente não conseguiu fazer a live com o professor, mas a gente vai reagendar com o professor para ver se ele consegue fazer ainda essa semana conosco, tá? Mas então guardem aí no calendário de vocês, guardem aí na agenda de vocês, às 19 horas, eu e Luiz Eduardo Batista, o BAP, estaremos numa entrevista para conhecer aquilo que o candidato realmente quer para o Flamengo no próximo triênio. Podem mandar perguntas aqui nos comentários que a gente transfere elas para o BAP, tá? Bom, mas a gente tem muita coisa para conversar nesse vídeo aqui, a gente tem muita coisa para debater nesse vídeo aqui sobre o Clube de Regatas do Flamengo, que amanhã vai participar de uma verdadeira guerra no Campeão del Siglo, lá no Uruguai. Aliás, a equipe do Flamengo chegou no Uruguai ontem à noite e me chamou a atenção a leveza do elenco rubro-negro. Não tinha ninguém muito carrancudo, de cara fechada, muito pelo contrário. Os jogadores rubro-negros não desceram no Uruguai cantando como os uruguaios desceram aqui no Brasil, mas ainda assim tinha um olhar de leveza, um olhar até de alguns jogadores bem descontraído, o que mostra que não existe uma tensão para esse jogo. A equipe está relaxada, e a equipe precisa estar relaxada mesmo, porque conforme eu vou mostrar para vocês aqui, são muitas coisas para se bater, são muitos tabus para se quebrar para essa partida. E olha que eu nem me amarro nessa parada de histórico, de tabu de 30 anos, de tabu de 20 anos, de tabu... Não, eu me amarro nos números atuais, porque para mim são os mais verdadeiros para a gente poder avaliar um confronto. E mesmo os números mais atuais me deixam assim com arrepio na espinha, porque é muita coisa que o Flamengo vai ter que virar para conseguir a classificação, mas eu acredito muito que o Flamengo conseguirá a classificação. Para mim será 2-0, 1-0 no primeiro tempo, vamos tomar um sufoco danado, 1-0 no segundo tempo e a gente se classifica. Olha eu aqui falando palpite. Tinha prometido que não falaria o palpite, mas agora já foi, nação. Bom, então nesse vídeo aqui eu quero lidar com todas essas situações com vocês. Estamos esperando também a situação do Carlinhos, para ver como o STJD vai denunciar o jogador, porque tem muita gente dizendo que o Carlinhos vai tomar 180 dias. Gente, deixa eu esclarecer já no começo do vídeo uma coisa. O Carlinhos não vai tomar 180 dias. A Fabrício, mas na regra diz que ele vai tomar de 180 a não sei quando, de 60 a 180 dias. Não, gente, existe um negócio que chama jurisprudência, precedência. O que isso quer dizer? Vamos pegar outros casos idênticos ao do Carlinhos e vamos ver como é que foram as punições que os jogadores tomaram. A situação mais emblemática e mais próxima daquilo que aconteceu com o Carlinhos, que foi dar um soco lá na cabine do VAR e quebrar o acrílico, foi a do goleiro do Botafogo, Gatito Fernandes. E ele tomou 3 jogos e foi obrigado a gravar um vídeo pedindo desculpas. Se existe essa jurisprudência, se tudo der errado e o Carlinhos for denunciado e culpado, o Flamengo vai pegar o mesmo gancho que foi aplicado ao Gatito Fernandes, que é um gancho grande, mas é um gancho pequeno, e vai ser aplicado no Carlinhos a mesma coisa. Ah, mas e o Grêmio? Tem um fator do Grêmio, que vai estar em cima, que vai estar pedindo uma punição maior. Tem esse agravante, que não aconteceu no caso do Gatito. Mas o Flamengo, com o seu corpo jurídico, pode conseguir sim reduzir isso tudo. Além do que a estratégia do Flamengo vai ser descaracterizar a conduta violenta colocada pelo árbitro, porque inclusive nem foi o árbitro que viu a ação acontecendo, foi o Bandeirinha, só que o Bandeirinha não é citado na súmula, então o árbitro traz para si toda a responsabilidade. E como autoridade máxima dentro do estádio, o árbitro não é questionado, mas ele pode ser descaracterizado, a ação pode ser descaracterizada de uma conduta violenta para jogo brusco ou para qualquer coisa nesse sentido, tá? Então o Flamengo primeiro vai tentar descaracterizar a situação do Carlinhos, para depois fazer a defesa em cima do lance de quebrar o acrílico, que tem defesa. Se o jogador não tivesse sido injustamente expulso,
ele não iria lá e não teria aquela atitude. De qualquer jeito, algum gancho o Carlinhos vai pegar, na pior das hipóteses, mas na pior... E, gente, eu tô falando de tudo que eu vi que aconteceu no enquadramento das situações que o Carlinhos está. Na pior das hipóteses, ele vai tomar um gancho de 6 jogos no Campeonato Brasileiro. 6, meia dúzia, tá? Dificilmente vai ser mais do que isso, a menos que apareça um fato novo, que na hora que o Grêmio entrar para falar, o Grêmio diga que o Carlinhos falou isso ou falou aquilo no vestiário e consiga provar com imagens. Aí, se aparecer um fato novo, realmente o Carlinhos pode dar uma esticada na punição. Mas se não, no máximo, eu duvido muito que passe isso, no máximo 6 jogos, o que já é muita coisa, porque 6 jogos é metade dos jogos que o Flamengo tem no Campeonato Brasileiro. Não que o Carlinhos esteja sendo fundamental, mas ele serve pelo menos para descansar o Bruno Henrique ou para descansar o titular que estiver atuando, Bruno Henrique ou Gabriel. Sem ele em 6 jogos, são 6 jogos de desgaste dos jogadores que sobrarem na equipe rubro-negra. Mas vamos aguardar a denúncia do STJD acontecer para a gente poder estudá-la com carinho, com calma e poder trazer para vocês a verdade dos fatos sem fazer sensacionalismo. Aliás, eu já contei para vocês que hoje às 19 horas nós vamos entrevistar o BAP aqui no canal? Não? Pois é, então guarda na agenda de vocês às 19 horas hoje aqui, nós vamos estar entrevistando o BAP. Podem mandar perguntas aqui nos comentários para a gente repassar o candidato, tá? Bom, mas deixa eu falar com vocês sobre a Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Com a Mais Ágil, você pode resgatar o seu FGTS e resolver o seu problema financeiro. Há quase 3 anos, em parceria com o nosso canal, a gente continua recomendando a Mais Ágil, porque a Mais Ágil é um benefício para você, meu inscrito e minha inscrita. E a gente confia demais no trabalho da Mais Ágil, porque todo mundo dos nossos inscritos que utilizaram o serviço da Mais Ágil voltaram para mim dizendo que foram super bem sucedidos. Então, se você está com algum problema financeiro ou está querendo fazer alguma modificação na sua vida que dependa de dinheiro, clica no link que está na descrição desse vídeo, no comentário fixado, e fale hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil. A gente recomenda a Mais Ágil porque na Mais Ágil a gente confia. Agora, o seguinte, eu confio muito em vocês para vocês se tornarem membros VVP. Como eu já falei para vocês, toda essa infraestrutura que a gente montou aqui, ela é baseada no canal grande, que a gente perdeu em outubro do ano passado. Para manter essa infraestrutura, eu preciso muito da ajuda de vocês. E para vocês nos ajudarem, é só R$ 1,99, nada além disso, é bem pouquinho. Então, clica no link ou no botãozinho Seja Membro e torne-se membro VVP. Nos últimos dias, alguns membros deixaram de ser membros porque não perceberam que precisavam renovar todo mês o membro. Então a gente perdeu de ontem para hoje 15 membros. E eu gostaria muito que você que está vendo o nosso canal tornar-se membro VVP. R$ 1,99 não pesa no seu orçamento, mas se a gente juntar todo mundo, a gente consegue fazer uma coisa magnífica. Continuar com o trabalho nosso aqui, falando a verdade, doa quem doer, mesmo que doem nós mesmos. Então vamos lá, se a gente perdeu 15 ontem, me ajude a ganhar 20 agora, pode ser? Eu vou ficar olhando no chat aqui e eu quero ver brotar os verdinhos como membro. Dá essa ajuda aqui pro pai, até pra gente conseguir manter a estrutura e começar a fazer coisas novas, como por exemplo a entrevista dos candidatos, seguir o Flamengo aonde o Flamengo estiver. Ontem a gente já foi lá, no Aeroflá. A gente quer muito começar a acompanhar os jogos do Flamengo, participar de coletivas, mas para isso a gente precisa ter uma infraestrutura bem montada e bem sólida. E você pode nos ajudar através de R$ 1,99 só. E a gente vai fazer sorteios de brindes, mantos sagrados. Eu já encomendei o manto sagrado autografado, já fiz o primeiro sorteio, o primeiro membro já recebeu os seus brindes. Então, a gente vai recompensá-los também. R$ 1,99. Clica no link ou no botão Seja Membro. Eu vou ver agora o chat, os verdinhos brotando. Combinado? Bom, dizer a verdade doa quem doer, muitas vezes dói. O Flamengo hoje, às 15h30, vai fazer o último treino que vai definir a equipe que vai atuar contra o Peñarol amanhã, nessa verdadeira batalha do Deus Siglio, que o Flamengo vai enfrentar lá. O técnico Tite meio que já tem um time na cabeça, mas algumas coisas podem mudar sim, tá? Há, por exemplo, ainda a dúvida se começa com Bruno Henrique, se começa com Gabigol. Muito provavelmente ele deve começar com Bruno Henrique e o Gonzalo Plata, mas o Gabriel desceu lá no Uruguai sorridente, feliz, de uma maneira que a gente não estava vendo ele, mais fino, diga-se de passagem. E nesse último treino, dependendo do que ele aprontar e do que o Tite quiser para o jogo de amanhã, ele pode acabar encaixando o Gabriel ali, uma mudança.
sentida e que já é praticamente certa é a entrada do Léo Ortiz no lugar do Eric Pulgar. A inversão de lado de Gonzalo Plata também pode acontecer. Ao invés dele começar pela esquerda e o Gerson pela direita, o Gerson atuaria pela esquerda e o Gonzalo Plata pela direita. Essas são algumas modificações que o técnico Tite ainda pode fazer. Mas o Tite vai ter que focar bastante na questão de quebras de tabus ou de quebras de números. Como eu disse no começo do vídeo, eu não gosto desse lance de tabu, não. Tabu é coisa velha, antiga, que já aconteceu há muito tempo. Eu gosto de me apegar nos números atuais. Por isso, eu dei uma estudada no Peñarol em casa em 2024 e uma estudada no Flamengo fora de casa em 2024. Espia só, nação. O Peñarol em casa em 2024 fez 10 jogos, 7 pelo Campeonato Uruguaio, 3 pela Libertadores da América. Foram 6 vitórias no Campeonato Uruguaio, 1 empate e nenhuma derrota. No Campeonato Uruguaio, os caras marcaram 14 gols e sofreram só 1. Pela Libertadores da América foram 3 jogos em casa, 3 vitórias, não perderam e não empataram. Marcaram 9 gols e sofreram apenas 1. No total de jogos nessas duas importantes competições, Campeonato Uruguai e Libertadores da América em 2024, foram 10 jogos, 9 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Ou seja, os caras estão invictos lá nos últimos 10 jogos, com um aproveitamento absurdo de 93,3%. De 30 pontos possíveis, os caras conquistaram 28. Marcaram 23 gols, o que dá uma média de 2,3 gols marcados em casa por jogo. E sofreram apenas 2 gols, gente. O que dá uma média de 0,2 gols sofridos por jogo. Olha a pedreira, olha como esses caras são fortes jogando no seu território, tá? 10 jogos e nenhuma derrota. Já o Flamengo como visitante, pra gente ter aquele fio de esperança, foram 16 jogos. Pelo Brasileirão 13 e pela Libertadores 3. Dos 13 jogos do Brasileirão, foram 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. O Flamengo fez 22 gols e sofreu 19. Pela Libertadores da América, o Flamengo fez 3 jogos fora de casa. Nenhuma vitória, 1 empate e 2 derrotas. O Flamengo fez 2 gols e tomou 4. Então, fora de casa na Libertadores, esse ano de 2024, o Flamengo ainda não sabe o que é vencer. Isso é uma coisa preocupante. Faz com que o Flamengo tenha um aproveitamento abaixo de 50% jogando fora de casa. Por isso eu falei para vocês, são dados recentes, dados fundamentais para a gente ter a noção do tamanho do movimento que nós teremos que fazer para conseguirmos a classificação amanhã. É importante que o Tite tenha em mãos esses dados para que ele consiga fazer os jogadores rubro-negros terem aquele algo a mais, se doarem um pouco mais, mostrarem que podem reverter uma situação dessa contra um time que é muito poderoso em casa, que ainda não conhece a derrota em casa em 2024, com um time, nos últimos 10 jogos, deixar claro, com um time que não conhece muito vitórias fora de casa. Dos 16 jogos, o Flamengo tem 8 derrotas. Metade dos jogos são de derrotas e 3 empates. Ou seja, no total, o Flamengo tem 11 dos 16 jogos sem a vitória fora de casa. É ou não é preocupante, nação? Coloque nos comentários se vocês estão confiantes para o jogo de amanhã, se vocês acham que dá para virar o jogo de amanhã. Eu acho que dá, já dei até meu palpite, não deveria ter dado, mas dei sem querer. Coloque o seu palpite aqui embaixo. Já falei que hoje às 19 horas a gente vai entrevistar o BAP? Não, eu esqueci, pô. 19 horas hoje aqui no Resenha Rubro Negra, entrevista com Luiz Eduardo Batista, o BAP, fechou? Espero vocês por aqui. Bom, pessoal, mas olha só, mas estamos aí no Campeonato Brasileiro, 11 pontos do líder, ainda dá para correr atrás do brasileiro, né? Não. Você acha que brasileiro já era? Não dá, não? Tá ruim mesmo, né? Tá, mas tem a Copa do Brasil. Na Copa do Brasil a gente é soberano, o time que mais chegou em finais, um dos times que mais títulos tem, só perde para Grêmio e Cruzeiro. Na Copa do Brasil a gente tá grandão. Vamos pegar o Corinthians. O Corinthians tá lá na rebarba do Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana o time do Corinthians parece que acertou, nação. O flamenguista não tem um dia de paz. Ontem o Corinthians eliminou o Fortaleza na semifinal
da Copa Sul-Americana. No agregado, os caras fizeram 5-0 na equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda, um dos treinadores que o Flamengo vê como sendo um bom técnico para o Flamengo para o ano de 2025. E essas conversas estão acontecendo nos bastidores, conforme eu já falei para vocês. O detalhe é o seguinte, gente, o Corinthians que vinha acabado, caindo, tropeçando, devendo Deus e o mundo, ainda deve Deus e o mundo, reforçou o seu elenco, montou uma boa equipe e agora os caras começaram a dar resultado. A gente perdeu na casa deles recentemente e vamos daqui a uma semana, para ser mais exato, na quarta-feira da semana que vem, a gente vai enfrentá-los pela Copa do Brasil, o primeiro jogo de semifinal da Copa do Brasil. E aí os caras resolvem jogar uma bola redondinha. Eliminaram na Sul-Americana um Fortaleza, tirando Fortaleza pra nada. Ah, Fabrício, mas o Fortaleza também, né? O Fortaleza também foi na casa do Flamengo no dia 11 de julho e venceu a gente no Maracanã por 2-1. Então nós perdemos pro Fortaleza em casa no Brasileirão por 2-1. Esse é o nível que o Corinthians está hoje e que vai pegar o Flamengo na próxima quarta-feira. Hoje, nas casas de apostas e em todas as mesas de bar de conversa de futebol, o Corinthians é o favorito em cima do Flamengo. E tem mais um detalhe, pessoal. O treinador do Corinthians é o Ramon Dias. Lembram-se dele? Não. Não. No Mundial de 2023, também conhecido como o Mundial do ano passado, o Al Hilal, que nos eliminou por 3-2, tinha como seu treinador, adivinha? Ramon Dias. Ramon Dias sabe como jogar contra o Flamengo. O Flamengo de 2023 para cá melhorou muito o seu scratch, os seus jogadores. Acontece que os jogadores que mais funcionavam com o técnico Tite caíram em lesões. Cebolinha, Pedro, Matias Vinha. São os 3 exemplos mais clamorosos de jogadores que funcionavam com o Tite e que agora a gente não tem mais disponível no elenco rubro-negro. Com isso, Ramon Dias sabe que o Flamengo voltou a ficar tão vulnerável quanto era lá em 2023. E na quarta-feira da semana que vem, se os ânimos não estiverem animados, ânimos animados foi ótimo, se os ânimos não estiverem lá no alto, se os caras não tiverem com brio e com a confiança em dia, a gente vai ter uma pedreira muito grande contra o Corinthians e vai ser mais um grande desafio. E o ano do Flamengo pode ficar bem complicado. É por isso, pessoal, que se o Flamengo não passar pelo Peñarol, o fato novo tem que acontecer. E o fato novo é a troca de comando para chegar alguém, seja quem for, para poder animar os jogadores, para jogar a confiança dos jogadores lá no alto. O jogo contra o Bahia, que está entre o jogo do Peñarol e o jogo contra o Corinthians, vai ser importantíssimo lá em Salvador para poder melhorar o astral da equipe. E olha, o Bahia hoje é um adversário que pode dar muito ruim para o Flamengo. Apesar da gente ganhar dos caras sempre em casa e fora, vai ser pedreira no final de semana e vai ser importantíssimo para o psicológico dos jogadores. Entre Peñarol e Corinthians, nós temos ali a necessidade de melhorar o ânimo, de melhorar o astral, de erguer a cabeça para poder tentar correr atrás daquele título que, se a gente cair na Libertadores, eu acho que a gente não vai cair, vai ser o único título possível desse ano. Coloca nos comentários o que vocês pensam sobre tudo isso, sobre essa logística, sobre esses jogos que o Flamengo tem, como vocês acham que o Flamengo vai chegar para o Peñarol e para o Bahia e para a equipe do Corinthians nesses 3 jogos decisivos. O do Bahia virou decisivo porque é o jogo que vai dar o ritmo do astral da equipe para o jogo contra o Corinthians. É importante eu saber o seu pensamento. Eu não sei se eu já comentei aqui, mas hoje às 19 horas nós vamos entrevistar o Luiz Eduardo Batista, o BAP, candidato a presidente do Flamengo, favoritaço à presidência do Flamengo para o próximo triênio 2025-2027. Tamo juntos, obrigado por tudo, curta, comenta, compartilha, torne-se membro do VVP, ajuda a gente a continuar nessa batida, representando você com a verdade sempre, doa quem doer. Tamo juntos, fiquem com Deus, saudações rubro-negras.